Você tem promessas de Deus para a sua vida? Aposto que sim. Aposto que todos nós temos promessas e ainda não se cumpriram, mas desejamos que elas se cumpram com maior afinco, com a maior sede do nosso coração. Se você tem promessa de Deus, assista esse vídeo agora, porque Deus irá falar ao seu coração. Eu quero compartilhar uma ilustração. Algum tempo atrás, mexeu com o meu coração e fala sobre promessa. A ilustração é sobre a loja das virtudes. Loja das virtudes. Outro dia entrei numa loja e fiquei estupefado. Vi um anjo por trás do balcão. Maravilhado com aquela visão divina, perguntei ao anjo do Senhor: o que você vendes? Ele respondeu-me: todos os dons de Deus. Custam muito caro, anjo? Ele respondeu: não, é de graça, é só escolher. Contemplei então a loja, vi vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e sabedoria. Tomei coragem e pedi: por favor, embrulhe para mim muito amor de Deus, todo o perdão dele. Embrulhe para mim também, coloque um vidro de fé, bastante felicidade e salvação eterna para mim e para toda a minha família. O anjo do Senhor anotou meu pedido, separou os itens e condicionou tudo num pequeno embrulho que cabia na palma da minha mão. Surpreso, perguntei-lhe: como é possível obter? Como é possível caber tudo isso aqui nesse pacotinho? O anjo respondeu-me sorrindo: meu irmão querido, na loja de Deus não vendemos frutos, apenas sementes. Esta é uma ilustração de um autor desconhecido, mas que nos faz pensar sobre as promessas de Deus. A Bíblia vai dizer que há mais de 8.000, alguns acreditam que até 20.000 promessas. Só que as promessas de Deus, elas não se cumprem automaticamente na nossa vida. É preciso primeiro você conhecê-las, conhecer as promessas. Uma vez conhecendo essas promessas, você vai começar a reivindicar. Reivindicar as promessas não significa exigir nada de Deus, mas significa você buscá-las, você ir atrás das promessas até que elas se cumpram. Promessas para a tua família, promessas para o teu ministério, promessas para a tua saúde. Mas é preciso entender que no reino de Deus são nos entregues sementes. Nós precisamos plantar essas sementes. Nós precisamos regar essas sementes para que elas possam germinar e assim produzir frutos maravilhosos. Como que eu faço para mim receber as promessas de Deus? Primeira coisa, você precisa entender, precisa compreender o caráter de Deus. A Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 1, verso 12, que o Senhor ele monta um plantão, um vigia sobre a sua palavra, para que todas as promessas dele, que ele falou, se cumpram na nossa vida. A Bíblia vai dizer também que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas por que muitas vezes as promessas do Senhor demoram tanto? Por que muitas vezes nós ficamos desanimados? Por que isso acontece? Porque existem sementes que você precisa plantar para você colher frutos que são as promessas de Deus. A primeira coisa que eu quero que você perceba, para que você possa receber as promessas de Deus. Primeiro, como eu falei, conhecê-las para reivindicar. Segundo, todas as promessas do Senhor, elas vêm mediante a fé. Sem fé, nós não conseguimos receber absolutamente nada de Deus. Sem fé, nós não conseguimos tomar posse do que Deus tem para nós. A fé é uma confiança, é uma certeza. A fé é aquilo que nos faz pegar o que já está liberado no mundo espiritual. É preciso ter fé, uma confiança de que aquilo que Deus falou vai acontecer, vamos tomar posse. A fé te leva a receber a promessa de Deus. Abraão recebeu todas as promessas que Deus tinha para a vida dele mediante a fé. Ele creu e foi justificado por isso. Talvez você esteja dizendo: mas eu não acredito, eu não sei se Deus quer ou não, eu não sei se é a vontade de Deus ou não. Na palavra do Senhor, ele revela qual é a vontade dele, seja para a sua saúde, seja para a sua família, seja para o seu relacionamento, seja para o seu ministério, a perfeita e boa vontade dele. A segunda coisa, depois da fé, toda promessa também está condicionada à minha obediência. Se eu não tiver um caráter, uma integridade forjada por Deus, a obediência não é merecimento, porque nós não merecemos nada. A graça
é aquilo que a gente chama de favor imerecido. Nós não merecemos, mas mesmo assim as promessas de Deus nos alcançam e nos abençoam. Mas eu preciso entender que o pecado, eu preciso entender que a falta de perdão, eu preciso entender que algumas pedras no meu caminho vai atrapalhar o milagre de Deus, vai atrapalhar a graça de Deus sobre a minha vida. Então eu preciso entender que muitas das promessas estão condicionadas à minha obediência. Quanto mais eu obedeço, a Bíblia diz que Abraão creu e obedeceu, e isso foi imputado como justiça. Nós precisamos entender que a Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa alcança a misericórdia, mas o que oculta nunca prosperará. Eu preciso viver uma vida de obediência para que a promessa de Deus chegue até na minha vida. Eu quero pedir para você pensar como está a sua obediência, como está a sua fé. A terceira coisa, para me receber as promessas de Deus, é entender o teste do tempo. Há um tempo determinado para cada propósito. Então existem promessas a médio, a longo e a curto prazo. A curto, médio e longo prazo. Eu preciso entender que nem todas as palavras que Deus me deu acontecerão exatamente na hora que eu quero. Eu preciso entender que tem palavras que durarão semanas, meses ou até anos para se completar. Por exemplo, Deus deu uma promessa para Abraão depois de 25 anos é que o Isaac dele nasceu. O Senhor pediu que Samuel ungisse Davi e depois de 14 anos ele chegou à metade do reinado. Com mais 7 anos, 21 anos, Davi estava empoderado sobre toda a nação de Israel. A promessa sempre passa pela maturidade, o teste do tempo. Que Deus te abençoe e que as promessas do Senhor possam se cumprir na sua vida e na sua família para a glória de Deus. Forte abraço, que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, dar um like e ativar o sininho. Deus te abençoe.